Fala pessoal, nesse vídeo eu vou demonstrar como o backdoor ele funciona na prática, tá? Eu vou emular uma rede de computadores e através dessa rede de computadores emulada eu vou rodar dois backdoors explorando a vulnerabilidade de duas aplicações, tá? Para tanto, eu vou utilizar o Metasploit Framework, tá? O Metasploit Framework é um projeto de código fonte aberto utilizado por pentesters para fazer teste de penetração, utilizado muito por engenheiros para descobrir falhas e, enfim, sistemas em software. Também utilizado por pessoas que buscam agir de má fé para também, pelo mesmo propósito, descobrir falhas em sistemas, né? E explorar, no caso, explorar essas falhas. O Metasploit tem como principal uma das principais interfaces, né? Talvez a mais conhecida, a MSF Console, o que a gente vai acabar utilizando aqui, tá? Então aqui a gente tem uma definição bem simples, tá? Do que são backdoors. Então backdoors são um tipo específico de trojans que permitem o acesso ao sistema infectado e seu controle remoto. Então basicamente um backdoor ele constitui de algum de algum software, né? De algum programa ao qual uma vez descoberta uma vulnerabilidade do sistema, ele pode abrir brechas para que outros tipos de código malicioso ele entre no sistema, né? Então, pelo lado bom, né, desenvolvedores podem criar backdoors para que o aplicativo do sistema operacional possa ser acessado para a solução de problemas. Agora, invasores eles também criam backdoors para detectar falhas e explorar sistemas, né? Em alguns casos, um worms o vírus é projetado para tirar vantagem do backdoor criado de um ataque anterior. Então o backdoor sempre vem antes e depois vem um ataque propriamente dito e pode inclusive ser, por exemplo, um acesso remoto. E a partir desse acesso remoto, ter acesso completo ao sistema e a partir daí você conseguir fazer basicamente o que você quiser. Nesse exemplo, eu vou demonstrar exatamente isso. Tá? Um backdoor vai estar em execução e vai permitir acessar um sistema, tá? Remotamente, um sistema operacional remotamente. Eu vou utilizar como plataforma de emulação o ContainerNet, tá? O ContainerNet ele pode ser acessado através do meu repositório ramonfontes/containernet, tá? Então tá aqui ContainerNet. Você consegue acessar o ContainerNet, instalar o ContainerNet. Aqui tem informações de instalação. Basicamente o que ele faz é automatizar o processo de criação de containers, Docker containers, e, e também topologia de rede customizada, tá? Eu vou tentar passar brevemente aqui, de forma resumida, mas tentar explicar o que esse código traz, tá? Então aqui a gente tem um código em Python. Nesse código em Python, bom, eu adiciono um switch, tá? Adiciono dois computadorzinhos, tá? Aqui, Alice e Chuck, e conecto Alice e Chuck nesse switch, né? Para que facilite a descoberta, né, de vulnerabilidade forçadamente inserida em Alice, tá? Depois eu inicio o Unreal, que é um IRC, em Alice, porque a gente vai explorar uma vulnerabilidade desse IRC. E em Alice também eu inicio alguns outros vários serviços que a gente vai ver na frente. Então, o que eu vou fazer agora é basicamente copiar esse código. Eu já tenho um ContainerNet instalado, então não preciso instalar. Eu vou pegar esse código e vou criar um arquivo chamado backdoor, pode ser qualquer nome, eu vou chamar de backdoor, tá? E vou executar. Opa, na minha máquina aqui eu tenho que fazer essa execução antes, tá? Mas só na minha mesmo, então eu vou aqui rodar o backdoor. Ele aí está criando topologia de rede, né, com os Docker containers. Essa é a primeira vez que eu estou executando na minha máquina, então ele demora um pouquinho mais, mas nem tanto também. Pronto, está criando, criou o primeiro nó, criou o segundo nó e a rede ela foi criada, tá?
Então, a Alice aqui está sendo iniciado alguns serviços e Alice, a gente vai ver que esses serviços de fato eles vão estar em funcionamento, serviços em execução. Quando concluir a inicialização dos serviços, essa janela ela vai fechar. Bom, na verdade eu não preciso nem aguardar, tá? A inicialização deles por completo, a janela ela vai fechar, em algum momento aqui ela vai fechar, não preciso ficar esperando isso aqui. Bom, nessa instrução eu peço que você faça pull dessas duas, na verdade, dessa imagem, tá? Para que você, ao executar o código, execute de forma suave, tá? Não demore tanto para executar. Isso aqui vai baixar a imagem na tua máquina, né? Uma imagem de Docker container na tua máquina. Então, esse é um exercício guiado, tá? Então aqui eu vou iniciar o Nmap em Chuck. Para mim iniciar o Nmap em Chuck, o terminal já fechou de Alice. Para iniciar o Nmap em Chuck, eu digito xterm Chuck. Então estou aqui em Chuck, certo? E aí eu vou executar o Nmap apontando para Alice. Esse IP 10.0001 é de Alice, tá? Eu posso confirmar com xterm Alice. Então ifconfig aqui, né? Interface Alice TH0 é o IP 10.001, o IP de Alice, tá? E o Nmap vai fazer uma varredura, né? Ele vai tentar identificar portas abertas que estão abertas em Alice, né? Então, dá um Enter. Ok, a gente consegue ver várias portas, com portas que dizem respeito àqueles serviços que foram iniciados antes no computador de Alice. E alguns deles, inclusive, é o tal do IRC, né? Tá aqui o IRC. Ele foi iniciado. Tem um servidor FTP também, a gente vai explorar a vulnerabilidade dele, que está em execução na porta 21. Tá? Então o material ele mostra exatamente essa saída que eu acabei de mostrar. Então na porta 21 está em execução o VSFTPD, é um daemon do VSFTP, né? Que é um servidor FTP popular. Essa versão que está instalada nesse Docker Container, tá? Ela tem um backdoor, contém um backdoor, tá? Que foi inserido no código-fonte por um intruso. Tá? Na verdade, o que acontece é que um desenvolvedor, muito provavelmente um desenvolvedor, inseriu esse código de forma deliberada, esse backdoor de forma deliberada nesse servidor FTP, e ele foi empacotado e disponibilizado para download por pessoas no mundo todo. Então, várias pessoas baixaram esse código, baixaram essa versão do VSFTP e instalaram nos seus computadores, assim como a gente baixa qualquer programa e instala no computador da gente. Só que ele tinha um backdoor, que inicialmente ele não foi descoberto, né? Demorou um tempo, e quando ele foi descoberto, várias pessoas já tinham baixado seus computadores. E aí, muitas pessoas estavam vulneráveis, tá? E aí quem não é acostumado a atualizar sistemas, software, ficar atento nas falhas de segurança que aparecem, acabou ficando realmente vulnerável aí por um bom tempo, né? Bom, então o backdoor ali foi identificado e removido, mas não antes que algumas pessoas o baixassem, né? Então, o que acontece aqui, né? Se for enviado um nome de usuário que termine na sequência carinha feliz, né, a versão backdoor abrirá um shell de escuta na porta 6200. Exatamente isso que acontece. Tá? Então, podemos demonstrar isso com o Telnet, usar o módulo Metasploit Framework para explorar o manual automaticamente. Então, a gente vai fazer as duas coisas. A gente vai usar o Telnet e a gente vai usar o Metasploit Framework, o MSF, para isso. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui, aqui tá, vamos tentar colocar aqui, né? Eu vou colocar aqui o Telnet na porta 21. Então, Telnet na porta 21. Beleza, então, ó, trying 10.001, tentando conectar na porta, na porta 21 do computador de Alice. Lembra que na porta 21 tem um servidor FTP rodando na porta de Alice, ela está aberta, então a gente pode buscar explorar de alguma forma. Uma das formas é Telnet, tá? Então, eu vou digitar o nome do usuário, certo? E esse nome de usuário ele tem que terminar com carinha feliz. Então, eu vou usar esse aqui do material.
Bom, please specify the password, né? Eu vou colocar aqui uma senha qualquer, pass invalid, tá? E vou encerrar com o Ctrl colchete, tá? Exatamente o que aconteceu aqui. Ao fazer isso aqui, com a carinha feliz, tá? Observe que o sistema não me retornou nada, mas ao colocar a carinha feliz, o backdoor ele já abriu uma outra porta, tá? Então a gente explorou uma vulnerabilidade na porta 21 desse servidor FTP. E ao fazer esse procedimento que eu fiz, o código internamente, né, como é um backdoor, ele estava programado para abrir um shell na porta 6200. E aí o que eu vou fazer agora é explorar esse shell. Então aqui eu vou dar um quit, né? Então conexão fechada, e vou colocar um telnet para a porta 6200. Observa que a porta 6200 ela não está aberta, a gente não tem porta 6200 aqui, ó. Não tem, tá? Só que o backdoor abriu a porta. Opa, deixa eu copiar novamente. O backdoor abriu a porta, tá? Então, a partir de agora, eu posso, por exemplo, digitar o comando ls, né? Tá aqui, digitei o comando ls, ele listou os diretórios, arquivos e diretórios lá da máquina de Alice. Então, tudo isso aqui está lá na máquina de Alice, tá? Então, aqui, por exemplo, vamos supor aqui, eu tô aqui e vou criar um arquivo a.txt, touch a.txt. Então, criei um arquivo a.txt vazio na máquina de Alice. Está aqui, ó, a.txt. E eu estou na máquina de Alice, observa que deu um extern Alice. E eu vou na máquina de Chuck, que é o atacante, e novamente dá um ls. E ó, o que tem aqui? a.txt. Que não tinha anteriormente, não tinha, e passou a ter. Né? Então, aqui na verdade, o que eu estou fazendo, só o fato de eu fazer o telnet na porta 6200, eu passei a ter acesso ao computador de Alice. Né? E aí, em tese, eu poderia fazer o que bem entender. Tá? Bom, então na porta 6667 tem um outro. Isso, até aqui a gente explorou a vulnerabilidade do VSFTP. Tá? Então demonstrei como essa vulnerabilidade ela pode ser explorada. Agora, o que eu vou fazer aqui, deixa eu só ver se eu coloquei, não, acho que a referência está lá no final. Tem um Unreal aqui, eu vou mostrar cá. Então, eu vou agora para o Unreal, tá? Então, na porta 667, o daemon Unreal IRC, tá, está em execução. Essa versão também contém um backdoor, tá, que passou desapercebido por meses, assim como o VSFTP. Tá? Então, adicionado pelo envio das letras A e B, seguida de um comando do sistema para o servidor em qualquer porta de escuta. Observa que lá tinha uma carinha feliz, aqui tem uma letrinha A e B. Tá? O Metasploit possui um módulo para explorar isso, a fim de obter um show interativo, conforme mostrado abaixo. Então, a gente vai fazer algo similar, só que agora utilizando não o Telnet, mas o MSF Console. Tá? O MSF Console faz parte do Metasploit Framework, ele tem uma série de plugins, tá? Prontos para explorar uma vulnerabilidade de algum sistema. Então aqui ele tem um plugin para o Unreal 3281, essa versão 3281. Tá? Então esse código aqui, ele automatiza todo o processo da exploração da vulnerabilidade, uma vez ela identificada. Tá? Bom, então vamos lá. Então eu vou cancelar aqui. Vou sair do Telnet. Então vou abrir o MSF Console. O MSF Console ele vai abrir essa janelazinha para a gente, formando que o Metasploit Framework ele está desatualizado há mais de 2 semanas, mas para a gente não faz diferença. Tá? Então, estou iniciando aqui o Metasploit Framework. Beleza, já iniciei o Metasploit Framework. Então, vou indicar o Metasploit Framework para utilizar deste módulo. Utilizei deste módulo. Então, eu vou... Aí ele tem algumas, se eu não me engano, options. Options. Ele tem algumas opções que a gente pode setar, tá? Tem um rhost,
tem o port também, a porta padrão. Acho que a porta padrão a gente vai usar. Então, o R-Host seria o alvo, tá? Então, eu vou utilizar o alvo. Eu estou indicando que a origem aqui sou eu, do ataque. Beleza, vou setar um payload. Esse payload é necessário para esse tipo de ataque, tá? E eu vou explorar a vulnerabilidade. Como eu disse, a vulnerabilidade é explorada a partir da inserção das letras A e B. Só que a gente não precisa inserir as letras A e B porque o plugin do Metasploit ele automatiza, como eu avisei anteriormente, ele automatiza o processo da descoberta da vulnerabilidade. Então, ele está fazendo todo o processo aqui. E eu já estou na máquina. Ó, deixa eu ver aqui na verdade. Deixa eu entrar aqui. Pronto. Observe que todos os comandos que eu digitei aqui, eu estava na máquina de Alice, tá? Eu já estou na máquina de Alice. Então, eu dei um ls, eu não sei exatamente qual diretório eu estava, então eu retrocedi para um diretório anterior, mas para estar certo de onde eu estava, então eu coloquei um cd barra, e dentro do cd barra, que é a raiz, né, onde eu criei o arquivo em Alice, então está aqui o arquivo criado. Se eu não me engano, eu posso até criar arquivo também, então eu vou criar um arquivo touchb.txt. Aí eu vou lá em Alice, vou verificar se em Alice esse arquivo ele foi criado. Ó, o arquivo ele foi criado, b.txt, tá? Então, o terminal é de Chuck, só que com a vulnerabilidade explorada através do Metasploit, a gente conseguiu acesso ao terminal de Alice, tá? Então, é muito importante, tá? É aconselhável a utilização de ferramentas dessas, claro, para o bem, né? E se você trabalha, né, em alguma empresa na área de tecnologia, mesmo que não seja, né, qualquer uma, né, tenha serviços lá, servidores e tudo mais, faz muito sentido que uma ferramenta dessa seja utilizada para descobrir vulnerabilidades para o bem, né, para informar que uma vulnerabilidade existe e ela deve ser mitigada, ela deve ser corrigida, né? É, o Metasploit, né, como a gente viu aqui no início, ele indicou que eu estava com a versão 15 dias, né, 2 semanas desatualizada, né, tá aqui. E uma vez atualizado, ele vai baixar as vulnerabilidades, os pacotes de vulnerabilidades, os plugins, né, mais recentemente identificados. Então você vai ter uma probabilidade maior de identificar vulnerabilidades que foram descobertas mais recentemente, tá? Aqui também como referência, tá? Para específico para esse caso, eu vou inserir do VSVTP também, mas aqui você pode acessar o CVE, tá? Nesse CVE, ele vai trazer mais informações sobre essa vulnerabilidade. Então tem aqui o score 7.5 e onde ele é impactado, né? Confidencialidade, integridade, disponibilidade, enfim, e ele vai indicar qual versão, que a versão é 3.281, que a vulnerabilidade ela existe, né, nesse caso. Tem várias referências para elas aqui, discussões, na verdade são discussões onde a vulnerabilidade foi identificada e, enfim, usuários não, profissionais eles trocam informações para confirmar ou não aquilo ali, tá? E, bom, 3.281 se a gente for aqui, ó, exatamente a versão 3.281, né, que ela foi aí explorada, tá? Identificada. É possível saber. Você pode perguntar, professor, mas como é que eu vou saber que tem a versão 3.281? É possível saber, inclusive com o MSF Console. Tá? O Telnet aqui ele não trouxe muito. Na verdade, eu não utilizei o Telnet, né? Mas no VSVTP, o Telnet até me trouxe, né, qual é a versão do VSVTP, que é 2.3.4. Tá? A do IRC, deixa eu só fazer uma tentativa. Eu não me recordo se ele vai chegar a mostrar no Telnet. Então, deixa eu sair. Então, Telnet 10.0.0.1, a porta 6667. No,
ele não mostrou, né, a versão, mas é possível, tá? Não através do Telnet, mas o Metasploit ele pode trazer isso para a gente também. Beleza? Não vou mostrar isso aqui nessa aula, né, nesse vídeo, mas é possível sim. Ok? Então, para hoje era apenas isso. Até mais.